O meu nome é Filipa Queiroz, eu sou socióloga e sou investigadora no Centro de Estudos Sociais e venho aqui sobretudo hoje a falar-vos sobre a utilização de tecnologias visuais em contexto de investigação criminal. Para compreendermos o papel destas ferramentas é preciso olharmos para o modo como hoje em dia os desafios da modernidade são compreendidos, são combatidos e pensados, não é? Vivemos num espaço europeu hoje em dia de livre circulação, mas que em contexto de segurança isso é compreendido sempre como um território de crescentes riscos. E, portanto, é neste clima de incerteza, nesta percepção de incerteza, também alimentado por um crescente medo sobre o outro, que as tecnologias deixaram de ser vistas como uma possibilidade e passaram a ser encaradas cada vez mais como uma inevitabilidade. Mas a procura por respostas tecnológicas nasce de várias pressões e não apenas deste contexto e, por exemplo, de pressões institucionais para dar respostas céleres aos processos de investigação em curso, atuando de forma imediata às situações do presente. E, portanto, é neste contexto de urgência, onde a reflexão é muitas vezes sacrificada também em prol desta pressa, que a tecnologia surge muitas vezes como o santo graal da investigação criminal. E isto acontece também porque elas nos trazem promessas muito tentadoras. A promessa da aceleração, uma promessa da objetividade técnica e uma promessa também relacionada com a neutralidade científica. Ainda que operem de formas distintas, as duas tecnologias que vos venho falar hoje incidem sobre o mesmo alvo, sobre a nossa face. No entanto, é interessante ver como estas tecnologias o fazem, de certa forma, num sentido oposto. Refiro-me, por um lado, à tecnologia de reconhecimento facial, que é uma tecnologia que parte de uma imagem real para chegar a um código numérico. É converter os nossos rostos em dados biométricos quantificáveis que depois podem ser utilizados para fins de comparação automatizada. E, por outro lado, refiro-me à inferência fenotípica, que é uma tecnologia que vem da genética forense e que, de certa forma, opera no sentido inverso. Ela não parte de uma imagem, mas sim de um vestígio biológico. E a inferência fenotípica procura inferir informações da aparência física dos suspeitos a partir da análise do DNA destas amostras recolhidas em cena de crime. Ou seja, enquanto o reconhecimento facial vai ler o rosto que já está na imagem, a inferência fenotípica vai tentar esboçar, ainda que de uma forma abstrata, não é? As informações sobre a aparência física de alguém cuja identidade a polícia ainda não conhece. E é perante este cenário e exemplos que eu hoje vos venho propor um contratempo, tema aqui deste encontro. E utilizo esta expressão no seu sentido mais literal. Um movimento que desafia a urgência instalada. Uma pausa deliberada para uma reflexão ética que muitas vezes tem perdido terreno no âmbito destas procuras pela rapidez e de um fascínio acrítico sobre aquilo que as soluções tecnológicas nos permitem obter. Proponho então que nós olhemos para este cenário não como uma fatalidade, mas como uma escolha que é uma escolha política. Olhemos então para o caso da genética forense. Historicamente, a legitimidade do DNA assentou numa lógica de identificação direta e individual. Ou seja, num match direto, numa correspondência direta entre um vestígio biológico que é recolhido em cena de crime e um suspeito. E esta comparação pode ser feita de duas formas. Ou diretamente com um suspeito já identificado pela polícia, ou através da comparação desse perfil de DNA retirado da amostra com bases de dados de perfis de DNA que ao longo do tempo foram construídas para este âmbito. E foi precisamente esta capacidade de identificação que permitiu ao DNA alcançar o estatuto de máquina de verdade que hoje em dia tem nos sistemas de justiça criminal por esse mundo fora. No entanto, por volta dos anos 2000, começaram a ser desenvolvidas novas tecnologias a explorar novas capacidades do DNA no âmbito da justiça e, portanto, procurando dar respostas a situações em que, por exemplo, há DNA numa cena de crime, mas não há uma correspondência numa base de dados ou não há um suspeito ainda, que começaram a surgir novas tecnologias e uma dessas tecnologias é a inferência fenotípica. E em que é que consiste esta tecnologia? Ela passa a perguntar que características é que poderá ter esta pessoa e de que forma é que estas características podem auxiliar as polícias no âmbito da investigação criminal. Através da análise do DNA, a inferência fenotípica procura prever características da aparência física, tal como a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, e informações sobre a nossa bioancestralidade ou a nossa ancestralidade biogeográfica. Sobretudo que o DNA funcione
como uma testemunha biológica. E aqui o argumento é muito poderoso. Enquanto as testemunhas humanas são falíveis, são esquecidas, são subjetivas, o DNA aqui é visto como objetivo e imparcial, limitando-se a ler aquilo que está escrito e inscrito no nosso código genético. Esta narrativa da testemunha biológica foi tão poderosa que muito rapidamente nos Estados Unidos houve uma empresa que decidiu capitalizar este fascínio tecnológico e transformou as tais projeções probabilísticas em retratos robô e começou a vendê-los à polícia. E aqui os problemas são vários, como devem imaginar. Primeiro, porque não existe um consenso científico sobre a validade deste salto gigante da probabilidade para a imagem. Segundo, as lógicas de propriedade intelectual e de segredo comercial, o método permanece opaco, não é? Segundo estas lógicas, o que impede um escrutínio e a validação por cientistas independentes relativamente ao trabalho que esta empresa conduz. E isto transforma o retrato num produto que é comercialmente fechado, que é fechado à luz do comércio. Transforma-o numa caixa negra que substitui a complexidade da biologia pela ilusão de uma imagem que parece real, mas que na verdade é uma simulação. Trago-vos um projeto artístico que permite expor precisamente a subjetividade deste processo. E enquanto cumpria pena, Chelsea assumiu a sua identidade como mulher trans. E o convite à artista surgiu porque a revista queria fazer uma reportagem e, na altura, Chelsea Manning estava sob fortes medidas de isolamento, o que impedia visitas e a tirada de uma fotografia. E, portanto, a única forma de tornar possível o rosto atravessar as paredes da prisão foi através do DNA, explorando precisamente esta tecnologia que vos estou a falar. O resultado final foi esta exposição Probably Chelsea. E como conseguem ver, apesar de todos estes retratos serem sido gerados a partir da mesma amostra biológica, foram gerados não um, mas 3 possíveis rostos que variavam na cor da pele, na cor dos olhos e na morfologia facial. E ao produzir 30 esculturas diferentes, a artista mostrou-nos como a leitura genética é uma performance interpretativa e que não existe apenas um único caminho, desde a leitura do código genético até à produção de uma imagem sobre aquilo que o nosso rosto pode ser. Existe, portanto, uma tradução que é mediada por algoritmos complexos, mas também por interpretação e escolhas humanas. E o perigo reside exatamente aqui, na criação de uma imagem cuja plausibilidade visual é muito apelativa e facilmente nos faz esquecer a incerteza científica e os processos complexos que lhe deram origem. O projeto Probably Chelsea traz também para o debate, inclusive para o debate académico, algo que não tem sido muito debatido no contexto destas tecnologias e que tem que ver com a diferença entre sexo biológico e identidade de género. Embora o sexo possa ser inferido biologicamente, a partir do DNA, o salto para uma imagem visual envolve todo um conjunto de pressupostos e de estereótipos que ignoram a performatividade de género. E, portanto, a diversidade e a fluidez da nossa identidade, que flutua ao longo do tempo e ao longo do espaço, não são passíveis de uma leitura unilateral ou de uma leitura a partir do DNA. A análise da cor da pele e da informação sobre a ancestralidade transportam este debate para outras dimensões mais debatidas no âmbito destas tecnologias. Para compreendermos, precisamos de olhar para a utilidade prática no contexto da investigação policial destas tecnologias. Conseguir que um suspeito se destaque numa determinada população, ou seja, na capacidade de encontrar diferenças em relação a uma certa norma, a uma suposta norma da população. E é por isso que a inferência fenotípica constitui um instrumento tecnológico de racialização. Ao focar-se ou ao permitir que a polícia se foque em traços de pigmentação ou em origens genético-geográficas para afunilar a investigação, esta tecnologia acaba por reintroduzir a raça como uma categoria de suspeição sobre uma certa capa de objetividade científica e tecnológica. E esta lógica representa uma ruptura fundamental na genética forense, na medida em que passa de uma suspeição individual, aquele paradigma do match e não match que vos falei de início, para um processo de coletivização da suspeição. Isto significa o quê? Que a investigação deixa de se focar
num suspeito concreto e individual para se focar em populações suspeitas, ou seja, um conjunto de indivíduos que partilha aquelas mesmas características físicas ou uma determinada origem geográfica. E ao conferir visibilidade à diferença por intermédio da tecnologia, corremos o risco de atribuir um cunho científico ao preconceito, às desigualdades. Porque esta suposta verdade, não é, vai reforçar não só uma ação policial seletiva e diferenciada para determinados grupos, mas também estas coisas infiltram-se no tecido social, criando sentimentos de insegurança perante estes mesmos grupos, que aprofundam fenómenos de estigmatização, de exclusão e de desigualdade. E é aqui que aquele medo do outro que vos falei no início também ganha uma validação biológica e uma validação científica e tecnológica. E passemos então agora também ao reconhecimento facial, onde assistimos a um processo inverso. Aqui partimos de um rosto real para transformá-lo em código. E de uma forma simplificada, a tecnologia permite capturar a geometria da nossa face e vai converter toda essa informação em dados biométricos que depois podem ser comparados em bases de dados para fins de verificação de identidade ou para fins de identificação. E neste processo, o nosso rosto deixa de ser uma expressão da nossa identidade e passa a ser um item abstrato, um código numérico. Para as polícias, sobretudo, ela é vista como um multiplicador de capacidades em 3 frentes. Primeiro, na capacidade de processamento massivo, ou seja, aquilo que uma pessoa demoraria muitas semanas a observar, a máquina consegue analisar em segundos. Permite libertar os investigadores de uma tarefa exaustiva de revisão de imagens, a olho nu, focando aqui o esforço humano apenas na validação dos resultados que a máquina já pré-selecionou. Ou seja, a capacidade de tornar todos os arquivos de imagens que a polícia possa ter pesquisáveis. Mas para além destas capacidades operacionais, existe uma camada mais profunda que sustenta a confiança nestes sistemas, que é a imagem como representação da verdade. Há uma hipervalorização hoje em dia da imagem, que é frequentemente vista como uma verdade absoluta e inquestionável. No entanto, esta clareza da imagem esconde uma realidade invisível. É que a tecnologia é muitas vezes uma caixa negra. Isto significa que todo o processo de decisão do algoritmo está fechado dentro de uma estrutura que é opaca. E o que é que esta opacidade significa na prática? Significa que estamos perante um sistema que não pode ser interrogado. Ou seja, ao contrário de um perito humano ou de uma testemunha, a quem podemos perguntar como é que chegaste a esta conclusão, nós não podemos fazer esta pergunta ao algoritmo, porque ele apenas nos devolve uma conclusão e não uma justificação. Portanto, a validação humana neste contexto, perante este contexto, corre o risco de ser apenas um gesto formal que se traduz numa aceitação acrítica de uma autoridade tecnológica cada vez menos questionada, dada a sua complexidade, mas vista muitas vezes como superior. Mas a opacidade desta tecnologia tem consequências profundamente desiguais. Se o encantamento tecnológico nos diz que a matemática é imparcial, a realidade mostra-nos que o código não é neutro perante a raça. Precisamos de compreender como é que estes sistemas estão construídos. Ou seja, o reconhecimento facial ainda hoje em dia apresenta melhores resultados em homens brancos, mas o seu desempenho vai se degradando significativamente quando exposto perante mulheres e de forma ainda mais acentuada perante uma diversidade de tons de pele e de características que fogem ao padrão do norte global e ao padrão eurocêntrico. E porquê é que isto acontece? Porque se herdou uma invisibilidade histórica, ou seja, isto é algo que não é novo, que tem vindo a perpassar várias tecnologias. Ao não conseguir olhar para os detalhes, a máquina acaba por agrupar diferentes pessoas como se fossem a mesma, cientificando o velho preconceito de que todos são iguais, não é? E o risco aqui é profundo. Quando uma ferramenta com estas assimetrias é aplicada à investigação criminal, ela não vai estar apenas a cometer um erro técnico, ela está a reintroduzir preconceitos que existem na sociedade sobre uma capa de objetividade científica e tecnológica. Ao legitimar o olhar suspeito sobre grupos que já são vulneráveis, as tecnologias vão transformar a probabilidade estatística em perigosidade social, aprofundando desigualdades que já existem na nossa sociedade e que são particularmente mais duras para determinados grupos populacionais. Portanto, a integração destas tecnologias em atividades policiais não é apenas e não pode ser vista apenas como uma questão de rapidez, é uma escolha que tem impactos significativos para a cidadania. Mas estas tecnologias têm revelado algo ainda mais profundo.
que é uma metamorfose, uma transformação na forma como nós compreendemos as fronteiras éticas. A lógica que se tenta impor nas tecnologias visuais é de que se uma característica nossa está visível a olho nu, como a cor dos nossos olhos, ou a cor do nosso cabelo, ou a cor da nossa pele, então o processo de chegada a essa informação não é eticamente problemático. Afinal, dir-nos-ão, eu estou apenas a ver aquilo que qualquer pessoa que olhe para ti consegue ver, não é? Mas há uma diferença fundamental entre observar e processar, registar, processar e arquivar. É que a observação humana, como nos dizem quando nos vendem estas tecnologias, de facto é limitada e efêmera. Já estas tecnologias transformam aquilo que leem dos nossos corpos em dados permanentes. Elas não se limitam a ver e olhar para nós naquele momento. Elas extraem informações do nosso corpo, cruzam-nas com arquivos do presente e do passado e produzem informação que pode ser utilizada no futuro. Ao aceitarmos este argumento da visibilidade como não eticamente problemática, nós estamos a permitir que a nossa imagem se torne num género de uma chave mestra. O nosso corpo deixa de nos pertencer para passar a ser como que um livro. E é por isso que estes momentos de reflexão, estes momentos de contratempo são tão importantes e urgentes. Porque a forma como nós escolhemos utilizar as tecnologias às vezes diz mais sobre aquilo que é a nossa sociedade e o tipo de sociedade que queremos do que o tipo de crimes que estamos a combater. Muito obrigada pela vossa atenção.